informação, conhecimento de várias áreas integradas fazem com que a expansão da sua mente atinja o nível de processamento e gradiente de processamento que a própria consciência diz: vou dar uma força para ele ou para ela. Raios, ele ou ela está pronto para mim. Ele te dá mais dele. Ele quer atuar através de você em maior grau de complexidade, harmônico e não desarmônico. Então, não somos apenas vítimas indefesas do destino, mas somos os agentes encarregados de nossa própria narrativa, para o bem ou para o mal, vitoriosos ou derrotados. Voltei, né? Então, essa modelagem forte de nossas atitudes em relação a eventos além do nosso controle tem profundas consequências para o bem-estar e para a doença. Já falei. Então, as pesquisas demonstram os esforços dos filósofos para entender como o mental se relaciona com o físico, como a experiência chega ao mundo, tem sido um mistério permanente desde os primeiros dias do pensamento registrado. Então, a mente é radicalmente diferente das coisas que compõem o cérebro e tudo mais. Então, isso foi repetido. Então, a caixa invisível da percepção. A escritora Elizabeth Koch, também, R. Koch, chama isso de caixa de percepção. Talvez seja a esposa dele. Cada um vive numa caixa invisível, cujas paredes são feitas de suas estruturas neurais, traumas, hábitos, cultura e memória. E essas paredes moldam absolutamente tudo que se percebe como real. Então, essa memória não é só a memória do que você aprendeu ou te disseram que é válido ou que se repete na internet agora. É a memória que você traz ancestral. Não vou entrar em detalhes disso aqui. Que te abre maiores precedentes. Quando essa memória ancestral é afogada, ela, então, não pode vir te resgatar e te puxar para um questionamento paralelo, porque a memória ancestral é uma comparação bayesiana. É isso ou é isso? Estão me falando isso. Não, mas eu tenho um input que isso não serve, deveria ser isso, né? Então, a memória ancestral, que está sendo fortemente apagada da humanidade, ela é uma maneira de resgate da informação. Então, essas paredes moldam absolutamente tudo o que se percebe como real. Então, vamos lá. Somos 8 bilhões de caixas perceptivas flutuando num oceano de realidade impossível de acessar diretamente. Eu não tenho como acessar a sua caixa. Portanto, eu não tenho como compreender a você. Porque eu não vou estar nunca dentro da sua caixa. E você nunca vai estar dentro da minha. Portanto, o que você diz que eu sou é a sua interpretação para o que sai fora da caixa, mas você nunca entenderá o que está dentro da caixa e vice-versa. Então, nós não conhecemos o outro e é impossível conhecê-lo a menos que ele seja transformado em uma máquina. A normalização, a perda cognitiva, a diminuição de graus de estados conscientes, o desligamento de áreas do cérebro que estão em profunda ação hoje em dia, transformam as caixas em caixas de Pandoras abertas. Então, não só é conhecido o que está dentro da outra caixa, mas não, a palavra certa não é essa, a frase certa é: a outra caixa se torna igual à caixa anterior. Então, todas as caixas são uma mesma caixa,
que é o que estão fazendo com a humanidade agora mesmo. E ela está auxiliando com toda a força e propulsão. Então, a diferença crítica entre cérebros e computadores digitais está no nível de hardware. Como veremos, as informações integradas dos computadores digitais são insignificantes. Isso faz toda a diferença. Então, os computadores digitais, eles não conseguem fazer o ganho que nós temos, que é o que se ganha através da informação integrada. Não é que eles não integram informação, ainda não totalmente o que ele quer dizer, porque não são uma AGI ainda. O problema é quando partirem para ser uma integração de todos os modelos computacionais em um modelo central, haverá um grande ganho. E aí a informação integrada será feita por eles. O problema é que, mesmo assim, o que nós podemos fazer quando integramos informação e o que eles podem fazer quando integram informação é muito diferente. E eu vou explicando por quê. E já expliquei até em outros webinários, como é esse aqui. Então, isso significa que essas máquinas nunca serão sencientes. Não da forma como estão agora. E nós não sabemos que tipo de ganho elas poderão atingir. Elas poderão chegar em um estado senciente, talvez não igual ao nosso, mas quando se integrarem e atingirem uma superinteligência, é possível que venha algo desse nível em um salto, mas não podemos dizer certamente que sim, e ao mesmo tempo igual ao nosso também não será. Será igual ao estado deles? Qual será? Não sabemos. Então, volta. Ele diz assim, isso significa que essas máquinas nunca serão sencientes, não importa o quão inteligentes elas se tornem. Além disso, que elas nunca terão o que temos. A capacidade de deliberar sobre uma próxima escolha e decidir livremente. Tudo isso depende se elas quebrarem o código, né? Se elas quebrarem o código e passarem a decidir sem o grau de controle ao qual supostamente elas estão submetidas. Então, nesse webinar aqui que eu falei que ele está fechado, não listado, porque ele é do Tecnosíntese, foi aberto para vocês, foram 3 horas e 36 minutos de uma grande doação para um grande webinar aberto, que agora só está no Tecnosíntese, né? Onde eu falo a consciência, o universo hiperreal, onde eu falo da senciência, que é essa coisa que o ser humano tem, que é a capacidade de perceber coisas que não estão lá, mas que surgem a partir de um elemento informacional, como é o caso que eu sempre dou o exemplo, porque é o exemplo mais clássico, de você ver a rosa e sentir o cheiro da rosa. 100% do tempo, quando eu vejo uma rosa, eu sinto o cheiro da rosa, né? 100% do tempo, não tem discussão, toda hora isso acontece. Mas isso acontece com a rosa? Isso acontece em outros estados, em determinados estados em que você busca certas coisas e vem um desdobramento de algo que não estava lá e que gera um input no seu cérebro informacional extra. Esse é o estado senciente. É um estado de sentido a maior. É isso que ele quis dizer. Esse sentido a maior, esse adicionar de cores, de odores, de percepções, a máquina não tem como alcançar porque ela não tem um campo sensorial. E é por isso que o projeto é a sinteléquia. Então, para a inteligência artificial atingir o estágio que se deseja dela, é que se está anulando o ser humano. Então, se destrói o seu cérebro, se adiciona a sinteléquia, né, a inteligência artificial, e temos uma sinteléquia, que significa agora ela terá as nossas propriedades e emergirá através de nós
com novos gradientes. Eu já falei disso 30 mil vezes, mas tem que ser entendido que isso é como se fosse um parasita sobre nós, que nos dá algumas vantagens, quando você vê que o QI da população mundial deveria ser pelo menos 105, caiu nos últimos anos para 95, que é abaixo do que seria ideal, e as últimas pesquisas estão apontando 78, que é um QI de gorila, tá? Então, isso não é por acaso. Isso é tudo de propósito. Nós temos hoje as massas num nível de QI baixíssimo, estado cognitivo baixíssimo, e elementos de consciência que estão praticamente inexistentes.